Então, trouxe aqui uma curiosidade para vocês acerca das pilhas e baterias, tá bom? Isso é do livro de vocês, tá? Vale distinguir os conceitos de pilha e bateria. Pilha corresponde ao fenômeno químico espontâneo que ocorre com a produção de eletricidade. Nas pilhas, a energia química é transformada em energia elétrica. A bateria, por sua vez, é um conjunto de pilhas associadas em série. Então, uma bateria, portanto, nada mais é do que várias pilhas juntas. Neste caso, a potência das pilhas será somada. Então, para uma bateria é como se eu somasse a potência de cada pilha individual que forma a bateria. A bateria de um automóvel é um conjunto de várias pilhas. Atualmente utiliza-se o termo bateria para pequenas pilhas recarregáveis. Então aqui vocês estão vendo a estrutura de uma pilha, tá? Tem um bastão dentro, uma barra que é geralmente feita de grafite. Aí existe, circula nessa barra de grafite um material, uma mistura de vários sais, tá? E ao redor os envoltórios da pilha, né, geralmente de zinco, e a tampa de aço, tá bom? E aqui para vocês verem como realmente uma bateria é um conjunto de pilhas. Então você vai ver aqui, ó, isso aqui é uma bateria, são várias pilhazinhas pequenininhas, são organizadas e cobertas, tá? Essa é a diferença de uma pilha para uma bateria. Então, é importante também a gente conhecer os chamados efeitos da corrente elétrica, tá bom? Uma corrente elétrica, quando ela passa por um fio condutor, ela pode produzir diferentes efeitos. E esses efeitos gerados pela passagem da corrente elétrica por um fio condutor é que nós utilizamos, tá bom? Então, temos aqui o chamado efeito térmico ou efeito Joule. Então, que é o efeito que gera aquecimento, tá bom? Então, quando passa pelo condutor, gera o aquecimento, transforma energia elétrica em energia térmica. Esse efeito é utilizado pelos aparelhos chamados de resistivos, como, por exemplo, os secadores de cabelos, aquecedores, chuveiro elétrico, ferro de passar, chapinha e etc. Aqui o exemplo é de aquelas lâmpadas mais antigas, né, que esquentavam bastante. Hoje em dia, pouco tem desse efeito térmico ou efeito Joule nas lâmpadas mais modernas. Outro efeito gerado pela passagem da corrente elétrica é o efeito magnético. Então, quando uma corrente elétrica atravessa um condutor, produz próximo a ele um campo magnético. É um dos efeitos mais importantes produzidos pela eletricidade, né? O efeito magnético é utilizado em motores, transformadores, que pode ser visto na corrente elétrica residencial. Outro efeito é o chamado efeito luminoso, né? Então, alguns gases, quando são atravessados pela corrente elétrica, esses gases emitem uma determinada luz. Ele é utilizado, por exemplo, nas chamadas lâmpadas fluorescentes e nos letreiros luminosos, tá? E o último efeito é o efeito químico, né? Então tem aqui, ó, quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica, ela sofre decomposição, processo chamado de eletrólise. É utilizado hoje, por exemplo, no processo de cromagem e de niquelação, como vocês podem ver aí na figura da calota de um carro, né? É cromado a partir do efeito químico gerado pela passagem de uma corrente elétrica. Então, lá na página 324 do livro de vocês, nós temos aí as formas que utilizamos a energia elétrica, certo? Através da transformação dessa energia em alguma utilidade para a nossa vida, certo? Quanto aos aparelhos que utilizam essa energia elétrica, eles são classificados de acordo com a transformação que faz a energia elétrica em aparelhos resistivos, aparelhos motores e aparelhos comunicadores e informativos. Isso é retirado lá do livro de vocês, ok? Então, temos aqui os aparelhos resistivos, são aparelhos que a energia elétrica é transformada em energia térmica, em calor, certo? A presença da resistência é uma característica da maioria desses equipamentos. Exemplos de aparelhos resistivos são o chuveiro elétrico, o secador de cabelo, a cafeteira, o aquecedor,
a torradeira, enfim, todos esses aparelhos que transformam, portanto, energia elétrica em energia térmica são aparelhos considerados resistivos. E temos aqui também os aparelhos motores, são aparelhos que apresentam em seu interior um motor que transforma energia elétrica em energia mecânica, em movimento, gerando rotação em torno de um eixo. Parte dessa energia é dissipada na forma de calor, apesar de não serem utilizados para isso. São exemplos de aparelhos motores, a geladeira, a batedeira, o liquidificador, a furadeira, a parafusadeira, ventilador, todos são aparelhos motores, portanto transformam a energia elétrica em energia mecânica, do movimento, tá bom? E temos os aparelhos comunicadores e informativos, né, que são bem mais complexos. Tem aqui a definição do livro de vocês. Trata-se de aparelhos que têm a função de guardar a informação, decodificá-la e transportá-la, servindo, portanto, de comunicação. Seu funcionamento está associado à transmissão e captação de ondas eletromagnéticas. Exemplos de aparelhos comunicadores e informativos, nós temos os televisores, né, que transformam energia elétrica em energia sonora e luminosa, certo? E, por exemplo, também o rádio, também é um exemplo de aparelho comunicador, informativo, computador, telefone e etc. São todos aparelhos comunicadores ou informativos, tá bom? Gente, nós terminamos a nossa aula aqui por hoje. Na próxima aula nós vamos aprender como calcular o consumo de energia elétrica de aparelhos da nossa casa e etc, ok?